Graça e paz, tudo bem com vocês? Mamães, parabéns para cada uma que está acompanhando. Deixa eu contar para você sobre um personagem extremamente famoso na nossa cultura que se tornou pop, Chuck Norris. Ele nasceu em 1940. Esse cara está vivo, ele está com 81 anos. Se a gente fosse resumir a biografia dele, ator, produtor de cinema, mestre em artes marciais, ele serviu na Força Aérea nos Estados Unidos, articulista, ele escreveu vários livros sobre cristianismo, cristão devoto, ele sempre fez generosas doações para causas sociais e evangélicas, enfim. Mas o que chama a atenção de Chuck Norris para a nossa geração é que de 2005 para cá ele viralizou, não sei como, a gente procura e não acha onde é que começou, com memes na internet. E os memes são memes assim, que beiram um absurdo, né? Aquela coisa assim bem mambembe, falando de coisas que são impossíveis para um ser humano, mas todos os memes estão ligados à fama que ele adquiriu de durão, fortão, invencível, bom de luta. Ele participou de inúmeros filmes, ele foi o personagem principal de uma série que fez muito sucesso de 93 até 2001, Texas Ranger. E aí ele ganha memes. Dois assim que eu me lembro, tem muitos, se você procurar na internet. Um deles, certa vez, Chuck Norris levou uma facada no olho, a faca ficou cega. O outro que eu gosto muito é Chuck Norris, ele passa cola Super Bonder nas mãos, ele descarrega o vidro inteiro de Super Bonder nas mãos, junta as mãos por alguns minutos e sabe o que ele faz depois? Ele bate palma. São os memes de Chuck Norris que viralizaram, se popularizaram, muita gente imita esses memes. Aí quem não conhece a história pensa que é coisa original de hoje, mas não, são piadas bem antigas. Recentemente, ele revelou numa entrevista o seu segredo para ter se tornado a pessoa que se tornou, o personagem que se tornou, a fama que ele adquiriu, para ter se tornado para os seus fãs e para toda uma geração que o acompanhou, o típico herói, aquele cara que você olha como herói. E aí, perguntado, ele deu a seguinte resposta: a minha mãe orou por mim a vida inteira. Essa resposta, além dele revelar o seu segredo, ele disse isso e afirmou isso em homenagem à sua mãezinha, que estava completando 100 anos de idade. A mãe dele está viva, ele está vivo, ela com 100 anos, ele com 81 anos. Supermães oram. Ah, pastor Ed, mas eu oro e eu não me sinto super. O que eu devo fazer para ser super? Eu vou falar com você hoje sobre uma mulher da Bíblia. Poucas vezes se prega ou se fazem meditações, reflexões sobre esta mulher. Quando ela aparece nas pregações, ela aparece meio assim que en passant, sabe? Ela aparece numa ilustração, ela aparece como um exemplo, ela aparece bem rapidinho e já sai de cena porque a reflexão não é sobre ela. Mas hoje a gente vai aprender e nós vamos crescer um pouquinho na palavra através da vida e do testemunho dessa mulher. Se você não está com a sua Bíblia, eu te convido. Pega a sua Bíblia para você acompanhar atentamente o texto que eu vou ler. Se não é a Bíblia, é o seu aplicativo, não importa, mas seria bem legal você poder acompanhar a história, a atitude, os comportamentos, o testemunho dessa mulher, passo a passo, com detalhes.
Abre aí a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Vai comigo lá no capítulo 29. Eu vou ler aqui, em nome de Jesus, do versículo 32 até o 35. E Lia concebeu e gerou um filho, e ela chamou o seu nome Ruben, pois ela disse: certamente o Senhor olhou para a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. E ela concebeu outra vez, e gerou um filho, e disse: porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho. E ela chamou o seu nome Simeão. E ela concebeu outra vez, e gerou um filho, e disse: agora, desta vez, o meu marido se ajuntará a mim, porque lhe gerei 3 filhos. Por isso, seu nome foi chamado Levi. E ela concebeu outra vez, e gerou um filho, e ela disse: agora eu louvarei ao Senhor. Por isso, ela chamou seu nome Judá, e parou de gerar. Feche seus olhos enquanto eu oro. Pai, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Obrigado, Deus, pela vida de Lia. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado por este exemplo, por esse testemunho, por esta saga, por esta vida, Pai, que fica registrada na Tua palavra para o nosso ensino. Fica registrado, Senhor, para que a gente também consiga trilhar caminhos num relacionamento que amadureça e cresça junto a Ti. Abençoe as mamães que estão ouvindo, abençoe os papais, os maridos, abençoe os filhos, abençoe os avós, abençoe as crianças, que todos possam extrair dessa reflexão ensino sólido, ensino que edifique, que exorte, que repreenda, que faça crescer a fé, que dê paz, que dê vida, que amplie os horizontes na nossa jornada. Sê conosco, perdoa os meus pecados, ajuda-me, Senhor, nesta hora. Em Teu nome eu oro. Amém. Eu vou ler novamente para você o primeiro verso que eu li, o 32. E Lia concebeu e gerou um filho, e ela chamou o seu nome Ruben, pois ela disse: certamente o Senhor olhou para a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. Ruben significa ele viu. O nome Ruben significa ele viu. E quem dá o nome, baseado no que ela acha, é a própria Lia. Em 2013, uma ex-modelo, o nome dela Alicia Douval, ela fez 2 revelações bombásticas que impactou os seus seguidores, os seus fãs, a sua família, a imprensa, todo mundo que a acompanhava. A primeira revelação foi: eu tenho gasto até aqui mais de $1,5 milhão com procedimentos estéticos. Só essa revelação é de cair o queixo. Se a gente fizer uma conversão rápida, nós vamos chegar mais ou menos a uns R$8 milhões. Você já imaginou alguém aqui no Brasil gastando, em média, mais de R$8 milhões em procedimentos estéticos? Segunda revelação. A segunda revelação que ela faz na mesma entrevista. Ela chegou num momento da vida dela que ela foi diagnosticada, ela reconheceu que ela se tornou viciada em procedimentos estéticos. E o diagnóstico dela foi transtorno
dismórfico corporal. É um transtorno, é uma doença que muita gente tem, mas poucos chegam no ponto de serem diagnosticados. Pouca gente imagina que possa ter isso, mas é algo mais comum do que você possa imaginar. Pessoas que se escravizam pela aparência perfeita. E neste primeiro verso, a gente vê aqui aquilo que eu chamo de confiança na aparência. E aí ela dá o nome para o primeiro filho, Rúben. Ele viu. A confiança dela é que Deus, porque o papo dela em todos os versículos é com Deus, é que ele viu a situação dela. Então ela confia nessa aparência e ela vai jogar todas as fichas nesta aparência. Nós vivemos uma geração que é uma geração escrava da vaidade, uma geração que precisa ser notada, uma geração que quer ser vista. Por isso que no Instagram você não vai conhecer as pessoas. No Instagram, pelo menos 99% de quem está por ali, deixa eu ser mais generoso, 90% vai, o dízimo pertence ao Senhor, deixa 10%. Mas a grande maioria que está ali, ela está simplesmente desfilando aparência, e não o seu DNA, a sua história, as suas raízes, a sua origem, as suas tradições, os seus costumes, a sua casa, suas virtudes e defeitos. Não, ali é a aparência. E aí a gente tem aqui essa mulher Lia, ela apostando tudo e dando esse nome, Rúben, ele viu. Vale aqui uma observação, dá para a gente compreender Lia. De cara eu já quero te situar na vida e na biografia de Lia. Dá para a gente entender um pouco essa mãe. Lia, ela sempre foi ofuscada pela irmã. Lia, ela era a feia, enquanto a sua irmã, não é que a sua irmã era bonita, a sua irmã era a linda. A beleza da irmã eclipsava toda possibilidade de beleza de Lia. Sabe qual é o único elogio que a Bíblia dá para Lia? Nesse capítulo, no versículo 17, falando que ela tinha um olhar, na minha tradução, um olhar terno. O que a Bíblia está dizendo é que a única coisa estética que salvava em Lia, em termos de aparência, eram os olhos, mais nada. E o contraponto, se você pega a Bíblia A Mensagem vai dizer que os olhos, o olhar de Lia era belo, mas a beleza da sua irmã era estonteante. Toda, o corpo inteiro da irmã, toda a aparência, o conjunto de nariz, olho, boca, queixo, pés, tudo era perfeito na irmã. Mas Lia, Então Lia já tinha esse problema. Lia, ela só se casou por causa de uma fraude do próprio pai. O pai teve que lançar mão de um golpe, de uma fraude, para que ela conseguisse se casar. Lia, ela foi rejeitada pelo seu marido durante toda a vida. Lia, ela só é lembrada en passant, por acaso, pelo seu Jacó, no seu sepultamento, assim meio que rapidão, e vai estar em Gênesis 49, 31, somente ali. O texto aqui na minha tradução, olha a informação do versículo 32, olha como essa tradução dá, ela fala assim, e Lia concebeu e gerou um filho, e ela chamou seu nome Rúben, pois ela disse, certamente o Senhor olhou para a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. Essa última expressão é reveladora. Ela confiava na aparência, achando que a aparência correta, segundo a opinião dos outros, lhe garantiria
amor do marido. Ela achava que seria possível assegurar, comprar e ter amor por causa de uma boa aparência. Mas não deu certo. E aí a gente vai para o versículo 33. Olha só o 33, como é que ele é narrado para a gente. E ela concebeu outra vez, e gerou um filho, e disse: porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho. E ela chamou o seu nome Simeão. Simeão, se você prestou atenção no texto, significa ele ouviu. Então a primeira confiança de Lia é a confiança na aparência. Aqui nós temos a confiança no discurso. Ele ouviu. O que ele ouviu? Ela fala no texto: eu era odiada. Ela usa uma palavra pesada. Eu já encontrei em outras traduções, ela era mal amada, a mulher mal amada. Portanto, Lia agora quer falar, e o que ela fala é isso, é essa queixa, é esse lamento. Então as pessoas, essa geração não quer apenas ser notada, não quer apenas ser vista, essa geração também precisa ser ouvida. Ouvida no quê? Nas suas queixas. Mas como não encontra plateia, como não encontra gente para falar e assume para si que Deus está em silêncio e com os ouvidos tampados, a nossa geração resolve fazer as suas queixas no Face, nos grupos de WhatsApp que participa, nos grupos de amigos, nos grupos de mulheres, nos grupos de homens, nos grupos da família. Resolve fazer as suas queixas nos corredores das igrejas, nos átrios, nos refeitórios das empresas, nas recepções, nos churrascos e festinhas e aniversários da família. E aí sai falando, queixas, se vitimizando por muitas coisas. E isso também não resolve. Isso também não garante o amor, a necessidade de amor. Aí a gente caminha um pouquinho mais. E aí a gente chega no versículo 34. Eu vou ler ele de novo para você. E ela concebeu outra vez e gerou um filho e disse: agora, desta vez, o meu marido se ajuntará a mim, porque lhe gerei 3 filhos. Por isso, seu nome foi chamado Levi. Levi significa união, ligado, afeiçoado. Ele vai se juntar. São esses os significados do nome Levi. E é uma referência clara ao desejo de Lia e à expectativa de Lia que finalmente Jacó se unisse a ela e pudesse ter uma vida de fato de marido e mulher. Era essa a expectativa dela. Era isso que ela precisava, era isso que ela queria. Aqui nós temos a confiança no desempenho. O primeiro é a confiança na aparência, depois a confiança no discurso, e aqui a confiança no desempenho. E ela fala isso no texto. Eu já dei 3 filhos para ele, agora vai. Quantas mulheres colocam a confiança nos filhos como tábua de salvação para o seu casamento? Quantas mulheres estão se esgotando, estão se matando para ter um ótimo desempenho nos ambientes profissionais, acadêmicos, eclesiásticos, domésticos? Quantas mulheres estão tentando se multiplicar em 10, em 20, em 30, porque elas acreditam mesmo que o desempenho correto, o desempenho certo, trará o amor da pessoa que ela tanto almeja que a ame, ou das pessoas. Quantas mulheres? Então a confiança aqui é no desempenho.
Então, até aqui, nesses 3 versos, nós temos uma mulher comum, uma mãe comum, com desejos comuns. Não tem nada de errado em você querer ter uma boa aparência. Não está errado. Não tem nada de errado de você lutar, se preparar para ter bons discursos. Não está errado. Não está errado você priorizar, se equipar, treinar, você querer ter bons desempenhos. Não está errado. Mas o problema aqui de Lia é que ela confia cegamente, inteiramente, nestas coisas. Ela confia na aparência certa, no discurso certo, no desempenho certo. Então aqui eu tenho uma mãe cheia de boas intenções. Só que estas boas intenções não renderam para ela o que ela tanto sonhava, o amor do seu marido. Lia está entre as personagens, as mulheres, uma das pessoas mais tristes na Bíblia Sagrada. Lia, nesse momento, porque os textos eu leio, eles são rápidos, são 4 versículos, mas você sabe que para ter um filho são 9 meses, esse filho vai crescer, depois é que ela vai engravidar de novo, então a gente está falando aí de alguns anos lutando, alguns anos orando, alguns anos sonhando com um reino encantado de amor, mas esse reino encantado de amor não chega para Lia. Pode ter mãe aí, mamães aí me ouvindo agora, que também estão buscando, e as coisas não acontecem. E elas estão em atitudes honestas e sinceras num relacionamento com Deus. Porém, fazendo as coisas da forma errada. Eu imagino que Lia, nesse momento, nesse ponto do 3º filho de Levi, Lia estava cansada. Eu entendo que Lia se cansou. A boa notícia nessa narrativa é que Deus não se cansou de Lia. A boa notícia é que Deus tanto não se cansou que Ele vai dar para ela, mais uma vez, o milagre da gestação, o milagre da vida. E no momento que Deus se lembra de Lia novamente para tentar fazer ela assimilar uma lição, é quando a chavinha vai virar. É um momento quando Lia, ela vai dar um salto, ela vai passar de ser mãe para o papel de supermãe. É nesse momento que nós vamos encontrar em Lia alguém que pode ser referência do que é ser super, do que é ser uma supermãe. Dá uma olhada agora, o foco dela, como muda. Versículo 35. E ela concebeu outra vez e gerou um filho. E ela disse: agora eu louvarei ao Senhor. Por isso ela chamou o seu nome Judá e parou de gerar. Judá. Judá é uma expressão de gratidão. Se tornou um nome, mas era uma expressão de gratidão. Judá significa exaltado, glorificado, louvado. Nesse momento, Lia, se você prestou atenção quando eu falei da Alicia Douval, da ex-modelo, que é a primeira confiança, a confiança na aparência, Alicia Douval, por várias vezes, ela tentou suicídio. Pessoas escravas da vaidade, pessoas escravas de procedimentos estéticos, pessoas que nunca estão satisfeitas com nada do seu corpo, nada da sua vida, elas têm tendências, sim, ao suicídio. E são pessoas que estão precisando de socorro. Você que está me ouvindo,
Não dá para cair na crítica rasa de falar assim, nossa, fulana é patricinha, fulano é mauricinho, só pensa nisso, gasta dinheiro com isso. Muitas vezes a pessoa pode estar passando por um transtorno, por um problema, ela pode estar num vale, num poço sem fundo, precisando da minha ajuda e da sua ajuda. Então ora por essa pessoa. A confiança no discurso certo, quanta gente falando, porque quer ser ouvido, quer ser notado, quanta gente atrás do desempenho certo e se matando também para ver se consegue conquistar alguma posição. Mas nesse ponto, quando vem o quarto filho, o texto diz que Lia, nesse momento, ela se rende. A fala dela, desta vez eu louvarei ao Senhor. E aí ela dá o nome de Judá para o seu filho. O que ela fez? Nesse momento, quando ela ficou grávida do quarto filho, Lia, ela sai do centro. Lia, ela fala, agora eu vou sair do centro da minha vida, eu vou esvaziar esse lugar, para que Deus venha e finalmente Deus seja o centro da minha vida. Lia agora, ela não mais vai se vitimizar para que a sua aparência chame a atenção. Lia não vai mais se autopromover para que os seus discursos causem boa impressão ou piedade dela. Lia agora, ela não vai mais confiar nos seus desempenhos, porque ela já entendeu que os seus desempenhos, por melhores que sejam, eles são limitados, têm prazo de validade e eles chegam num teto que eles não ultrapassam. Então Lia agora, ela está dizendo, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga explicar nada do que está acontecendo na minha vida, eu simplesmente vou receber o que vem de Deus e a Ele eu vou louvar, exaltar e glorificar, porque Ele é digno, porque Ele é Senhor na minha vida. Então, nesse momento, Lia, ela passa a ser uma supermãe. E ela passa a ser uma supermãe porque ela dá o centro, ela dá o melhor lugar da vida dela, ela dá o todo da vida dela para aquele que de fato é super. Ela dá o lugar para Deus. E aí ela chama esse filho de Judá. E quando você dá o centro da sua vida para Deus, milagres começam a acontecer. Essa semana, em Mali, na África, uma garota de 25 anos chamou a atenção da imprensa mundial. Aqui no Brasil, pouco se deu destaque para essa notícia, porque aqui no Brasil, essa semana, o destaque foram para mortes, assassinatos e chacinas. E aí ninguém fala de outras coisas. Mas Deus, o soberano, agiu em Mali, na África. Uma garota de 25 anos, Halima Cissé, o nome dela. Você sabe que para uma mulher ter gêmeos é difícil. Você deve saber que para ter trigêmeos é mais difícil ainda. O que você acha? Qual é a dificuldade para uma mulher ter nônuplos? Halima Cissé, em Mali, na África, ela teve 9 filhos. Uau! Mamãe que está me ouvindo, mamãe que não está dando conta de um filho, de 2 filhos, você que tem 3 filhos e pensa que tem 300 na sua casa, você já pensou 9 filhos? Essa garota, ela foi notícia no mundo inteiro. Todas as grandes redes de televisão do mundo foram entrevistar essa família. O Guinness, o livro dos recordes, está de plantão na África. Por que ele está de plantão? Porque até então o recorde no Guinness era de uma mãe que deu luz a 8 filhos nos Estados Unidos. Todos os históricos de mulheres que deram 9 filhos, no parto ou horas depois, a mãe morreu e as crianças morreram.
Essa notícia já tem 4 a 5 dias. E as notícias a mãe passa muito bem, está perfeita. E as 9 crianças estão muito bem e perfeitas. São 5 meninas e 4 meninos. 9 filhos. Mas o mais legal, quando Deus quer que o nome dele seja exaltado e glorificado, foi a entrevista da BBC com o pai. A BBC foi até Mali. E na entrevista, a reportagem pergunta para o pai: como vocês estão? Qual é o nível de preocupação? Como vai ser a vida daqui para frente? Como é que vocês vão se adaptar, se arranjar, se virar? Vocês estão tendo ajuda? Não estão? Vocês têm recursos? Não têm? Como vocês estão? A resposta do pai, de forma muito simples, ele responde assim: foi Deus que deu esses bebês. Foi Deus que deu essas crianças. Deus sabe o que será desses bebês. Eu não estou preocupado com isso. E aí ele fecha a resposta dele com uma frase que mexeu comigo e eu gostaria que mexesse com você e você levasse para a vida. Ele olha para o repórter com muita simplicidade e ele diz assim: quando o Todo-Poderoso faz algo, ele sabe por quê. Sabe você, mamãe, você, papai, que está lutando aí na sua casa, e você se pergunta por quê? As coisas que estão acontecendo aí na sua casa, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, foi Deus que fez. Foi Deus que permitiu. E Ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Pode ser que eu e você, a gente demore anos para entender que a gente precisa tirar a nossa mão, o nosso braço, a nossa carne, a nossa força, para que o centro da nossa vida seja plenamente de Deus. Sabe por quê? Porque a aparência, discurso e desempenho não definem a plenitude de uma mulher, a integridade de uma mulher, a beleza de uma mulher, a singularidade de uma mulher, a perfeição de uma mulher. Nada disso define uma mulher, não define um homem, não define um adolescente, não define um jovem, não define uma criança. Nada disso define. Lia aprendeu depois de 3 crianças. Lia aprendeu. Porque ela aprendeu, ela louvou, ela adorou, ela exaltou a Deus. E porque ela fez isso, Judá nasceu. E quando nós colocamos Deus no centro, Deus ele vem e ocupa o centro da nossa vida. Mas deixa eu te dizer, quando você se rende a Deus, a Cristo, Ele ocupa e Ele não abandona, Ele não sai mais. Anos depois que Judá nasceu, sabe onde Judá estava? Judá estava num deserto. Judá estava longe da sua casa com os seus irmãos, e os seus irmãos maquinavam matar José por ciúmes e inveja de José. Sabe quem foi contra? Judá. Judá olhou para os irmãos e falou: eu não vou participar do assassinato de um irmão meu. E os irmãos ouviram Judá e José foi preservado. Mas quando você dá o centro da sua vida para Deus, Deus não para. Você se cansa, Deus não cansa de você, não se esquece de você e não te abandona. Os anos se passaram. Os irmãos achavam mesmo que José já tinha morrido. Os anos passaram e a fome veio em todas aquelas terras, aqueles países, mas a notícia chegava: no Egito
tem grão, no Egito tem comida. E eles descem, eles vão para o Egito. E quando eles chegam, 20 anos depois, você sabe o que é ficar 20 anos achando que você matou o seu irmão? 20 anos depois eles vão para lá. E José resolve recebê-los no palácio. Eles não entendem. José é o primeiro-ministro, ele é o segundo homem em poder, ele é o príncipe do Egito. Esses caras entram na presença de José e entrar na presença do segundo homem em autoridade no Egito, apenas abaixo de Faraó. Esses homens não ergueram a cabeça, eles estão tudo de cabeça baixa. Só que José agora ele já adquiriu palavras, hábitos, costumes egípcios. José tem corte de cabelo egípcio, ele tem indumentária, roupa nobre de um egípcio, de uma autoridade egípcia, ele tem maquiagem egípcia. Ele está irreconhecível. Os irmãos não percebem que é José. E eles vão lá pedir. E aí José descobre que nasceu um irmãozinho dele e da mãe dele, porque Jacó tinha aquele montão de filhos, mas com outras mulheres, não eram com a mesma mulher, a mulher que ele amava. E ele descobre que nasceu Benjamim. E aí José quer conhecer. E ele fala: vocês voltam para lá. Vocês só vão ser libertos aqui. Vocês só vão ter comida se me trouxer esse garoto. E Judá volta. E quando Judá está indo pela segunda vez ao Egito, ele olha para o seu velho pai. E pensa, 20 anos passaram, mas o peso na consciência não passou. Judá sabe o que os irmãos fizeram. E Judá sabe quanto Jacó sofreu por imaginar que o seu filho amado José havia sido morto. E Jacó se apega de tal forma, com tal afeição, com tal amor por Benjamim, que ele não pode nem imaginar perder Benjamim também. E aí Judá chega lá e fala que tem que voltar para o Egito, tem que levar Benjamim. E aí ele fala: pai, o primeiro-ministro do Egito, o príncipe do Egito, ele já disse o seguinte, que se eu chegar lá sem Benjamim, a casa cai. É isso que ele fala. E aí, e nesse momento, os irmãos, ninguém sabe que o primeiro-ministro é José. José ainda não se revelou. E aí ele fala para o pai: pai, mas fique tranquilo. Olha o peso na consciência. Ele fala: não, eu não vou deixar o meu pai sofrer pela segunda vez. E ele diz: pai, fica tranquilo, eu lhe asseguro, eu vou me oferecer e ficar como refém no lugar de Benjamim, para que Benjamim volte para os seus braços. Ele assegura para Jacó que ele vai pagar o preço. E ele vai para o Egito. Eu imagino que quando ele fez isso, ele tem referência, ele tem testemunho, ele tem retrospecto, ele tem história. Ele lembrou do seu avô e do seu bisavô. Ele lembra porque a história do Moriá, de Abraão e de Isaac passa na família, é contada de geração em geração. E ele fala: bom, o meu bisavô pegou o meu avô e ia sacrificar num altar, mas Deus apareceu e mandou um cordeiro. Então agora, pai, eu vou para o lugar de Benjamim e eu vou confiar no mesmo Deus que vocês falaram para a gente. Eu e você temos isso. Nós temos isso na nossa vida. A gente ouve histórias, mas chega o momento que nós vamos ter que pagar o preço e a prova é nossa. E pode ser que tenha mamãe aí me ouvindo que a prova agora é sua, não é de outro. Você ouviu da sua mãe, da sua vovó, agora a prova é sua. Mas a gente sabe que ele chega no Egito e José se revela, e o texto diz que o choro é grande no palácio, que o choro de José foi ouvido fora do palácio. Todo mundo ficou assustado porque ele chorava alto, ele chorava forte, os irmãos choram, ele perdoa os irmãos e mais do que isso, ele perdoa, ele recebe, ele abençoa. Quando os irmãos ficam atemorizados, ele acalma os irmãos. Calma, irmãos, tudo que aconteceu para que nesse tempo
eu pudesse trazer paz e liberdade para vocês. Isso é o que Lia fez. Lia, sem entender a vida dela e o sofrimento dela, ela disse: agora eu louvarei ao Senhor. Louve ao Senhor agora. Louve ao Senhor na sua vida agora. Louve hoje. Pastor Ed, mas eu não tenho motivo. Tem. Você está vivo, você serve um Deus vivo, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que pode cuidar da sua casa, da sua vida, da sua família, dos seus negócios, dos seus filhos. Faz isso. Jesus Cristo, ele foi entregue e ele foi para uma cruz, da mesma forma que Judá falou para o seu pai: eu fico no lugar de Benjamim. Benjamim é inocente, Benjamim ainda é uma criança, eu fico no lugar. Jesus Cristo também, ele recebeu uma missão do Pai, mas não eram crianças inocentes, eram homens pecadores como eu e você. E aí ele fala: não, eu vou me colocar no lugar da raça humana que merece a morte, que merece o inferno, mas eu morro no lugar, eu subo na cruz para assegurar a salvação da raça humana. Quem é Jesus? De onde ele veio? Jesus, ele vem da tribo de Judá. Qual Judá? O Judá que nasceu de Lia. Qual Lia? A Lia que ela decidiu ser uma supermãe, quando ela sai do centro e permite que Deus ocupe o centro total da vida dela. É essa Lia que se transforma, para mim e para você, na supermãe. Que você seja super também, que eu consiga ser super na minha vida, que a gente desocupe todas as áreas que a gente tenta controlar, para que Deus venha, porque nós só seremos super debaixo do único que é super, o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, mamãe. Que você abrace os seus filhos, o seu marido, que você seja abraçada e amada por eles, que você tenha uma história linda enquanto nesta terra, que você faça a diferença no reino, sendo uma super mãe para os seus filhos, uma super filha de Deus, que honre e glorifique o Pai do céu. Deus te abençoe.